Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bini, sou fundador do Estúdio Grave Medicina e hoje nós vamos resolver uma questão sobre reinos dos animais. Uma questão bem interessante que é no vestibular da Unesp 2022. Diz o seguinte: no intervalo dos estudos para a prova de biologia, 3 amigos, Paulo, Ricardo e Tiago, conversavam à mesa de uma lanchonete enquanto esperavam o lanche que haviam pedido. Para passar o tempo, um deles propôs o seguinte desafio: considerando o sistema de classificação taxonômica de 5 reinos, cada um deveria listar os reinos aos quais pertenciam os organismos que deram origem aos ingredientes dos respectivos lanches. Pagaria a conta aquele cujo lanche contasse com o menor número de reinos representados. Paulo havia comido omelete com queijo fresco, presunto e cebola. Ricardo pediu pão de fermentação natural, recheado com coalhada seca e ervas. Tiago pediu filé de frango com cogumelos frescos, grelhados em azeite de oliva. O resultado do desafio foi: bem, então parece que é uma conversa entre vestibulandos. Vestibulandos que estão super antenados com a biologia. Tá, mas vocês também fazem isso, né? Vocês que estão assistindo, com certeza. Mas vamos lá, uma situação hipotética, né? Então, pagaria a conta aquele cujo lanche contasse com o menor número de reinos representados. Tá, uma situação hipotética, mas que a gente tem uma aplicação bem boa sobre reinos dos animais. Tá, para esse vídeo eu vou usar como material de apoio o meu post sobre reinos dos seres vivos. Vamos lá. Então, os reinos dos seres vivos, qual é a definição? É uma ferramenta da taxonomia, a qual permite a classificação dos seres vivos. E por que a gente classifica os seres vivos? Como uma forma de facilitar os estudos. A gente inclui os seres vivos em reinos. Nesses reinos são os seres com maior semelhança. Quais são os principais reinos? São reino animalia, reino plantae, reino fungi, reino protista e reino monera. Interessante. Tá, então vamos revisar um pouquinho as características dos reinos. Começa pelo reino animalia. Reino animalia que está presente, que os mamíferos estão presentes nesse reino. Quantidade de células são pluricelulares, possuem mais de uma célula compondo órgãos, tecidos. Tem envoltório nuclear? Sim, são eucariontes, possuem um material genético organizado no núcleo. Hábitos alimentares são heterótrofos, ou seja, eles precisam caçar para obter os seus alimentos. Eles não produzem o alimento, por isso são heterótrofos. Não produzem o alimento. Exemplo: ser humano, coelho, cachorro, gato. Vamos para outro reino, plantae. Reino plantae, quantidade de células. Também são pluricelulares. Possuem mais de uma célula. Possuem bilhões de células. Essas células estão formando tecidos, órgãos. Possuem envoltório nuclear, porque são eucariontes, ou seja, possuem material genético organizado em núcleo. Hábitos alimentares. Diferentemente do reino animalia, o reino plantae é autótrofo, ou seja, no reino plantae, os seres que o compõem fazem fotossíntese e obtêm a glicose. Obtêm glicose a partir da fotossíntese. Seja o alimento deles obtido a partir da fotossíntese. Eles mesmos produzem seu próprio alimento. Então, exemplos. Desde as angiospermas, as gimnospermas. Então, a gente tem árvores frutíferas, araucária, musgos. É muito interessante esse reino plantae. Fungi, reino fungi. Reino fungi, a gente tem uma quantidade de células que eles podem ser ou uni ou pluricelulares. Eles têm envoltório nuclear, ou seja, tem material genético organizado em núcleo, sendo a característica eucariontes. Hábitos alimentares. A maior parte deles é heterótrofo. Ou seja, fungi não faz fotossíntese. Bem importante ressaltar aqui. É um erro que a maior parte dos estudantes comete. Então, fungi não realiza fotossíntese. E o fungo, os exemplos são cogumelos e leveduras. Reino protista. A gente tem quantidade de células. A maior parte unicelulares. Envoltório nuclear. Possuem envoltório nuclear, são
eucariontes. Hábitos alimentares, autótrofos ou heterótrofos, ou seja, alguns indivíduos, alguns seres podem fazer fotossíntese, sendo autótrofos, ou heterótrofos, que não fazem fotossíntese. Exemplos: algas e protozoários. Reino Monera, finaleira. Reino Monera é formado por seres unicelulares, que possuem apenas uma célula. E a maior parte dos seres do reino Monera não possuem envoltório nuclear, sendo, portanto, procariontes. Dessa forma, o material genético dos seres pertencentes ao reino Monera está espalhado no citoplasma. Hábitos alimentares são autótrofos ou heterótrofos. Os principais exemplos são bactérias. É importante destacar que tem uma classificação ainda mais recente que reinos, uma classificação de domínios. Nessa classificação de domínios, o reino Monera é dissolvido. Na classificação de domínios, a gente tem os domínios Archaea, Bactéria e Eucária. É uma nova classificação, essa de domínios, que permite com que o Monera seja mais estudado, em que a gente tem arqueobactérias, que são as bactérias mais primitivas, que fazem parte do domínio Archaea. Bactéria, as bactérias mais atuais. Eucária, que junta o reino Animalia, Plantae, Fungos e Protista. É uma classificação um pouco mais que eu acho que pode evoluir ainda mais, já que reino Animalia, Plantae, Fungos e Protista eles são adicionados no mesmo domínio devido ao envoltório nuclear que eles possuem, sendo eucariontes. E assim, não é tão correto, já que um protista ele é muito diferente de um fungo, de uma planta e de um animal. Ok, mas conseguimos civilizar reinos e até domínios. Tudo certo. Agora vamos para a questão então. Então, como que é? Beleza, então pagaria a conta aquele cujo lanche contasse com o menor número de reinos representados. Tá, então lá. Paulo, vamos colocar a cor verde. O Paulo pediu um omelete com queijo fresco, presunto e cebola. Tá, então Paulo ele pediu omelete. Qual é o ingrediente base do omelete? É o ovo. O ovo vem da galinha, que faz parte do reino Animalia. O queijo, o leite, vem de uma vaca, reino Animalia, e a fermentação do leite ocorre a partir do reino Monera, de uma bactéria chamada Lactobacillus casei, principalmente. Presunto, também reino Animalia. Cebola, reino Plantae, porque a cebola é uma planta. É um fruto, né? Vamos lá. Então a gente tem Animalia, Monera e Plantae. 3 reinos. Beleza, interessante. Vamos lá para Ricardo. Ricardo pediu pão de fermentação natural recheado com coalhada seca e ervas. Beleza. Então Ricardo pediu um pão. Qual que é o ingrediente base do pão? É o trigo. Reino Plantae. Oriundo do reino Plantae. Fermentação do pão ocorre a partir do reino Fungi. Fermentação química. Coalhada. A coalhada que tinha no pão dele é feita com leite, ingrediente base, reino Animalia. Fermentação do leite, novamente, reino Monera, Lactobacillus casei. Ervas que tinha no pão dele, reino Plantae. Fazendo o cálculo, encontramos 4 reinos. Quais? Plantae, Fungi, Animalia e Monera. 4 reinos. Até agora, Ricardo está na frente. Vamos para o Tiago. Tiago pediu filé de frango com cogumelos frescos, grelhados em azeite e oliva. Tá. Então, Tiago, o ingrediente base do prato dele era frango, que faz parte do reino Animalia, cogumelos, reino Fungi, azeite, vem da azeitona, reino Plantae. Então, 3 reinos. Voltando aqui para o enunciado, ele pedia: pagaria a conta aquele cujo lanche contasse com o menor número de reinos representados. Tá, então o resultado do desafio foi que o Paulo e que o Tiago pagaram a conta, já que os pratos deles tinham apenas 3 reinos. Ricardo, então, saiu com alimentação gratuita. Dessa forma, vamos ver aqui, Paulo e Tiago dividiram a conta. Letra D. Ricardo, então, saiu satisfeito, com a barriga cheia, sem pagar nada. Então, bem, pessoal, uma questão bem legal da Unesp, que trabalha com
o assunto Reino dos Seres Vivos, um tema bem importante para vestibulares. Vejam, caiu no vestibular de 2022. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da questão, bem como da explicação. Deixem a curtida e o comentário. Obrigado!